Na década que trouxe para nossa vida o computador e a internet, a comunicação estava ainda mais antenada ao cotidiano, de olho nas mudanças que a explosão da tecnologia digital traria às práticas comunicativas. O crescimento da internet e da telefonia móvel em todo o mundo começou a mudar o jogo em relação às mídias tradicionais. Nessa época, a publicidade foi capaz de produzir algumas das campanhas mais incríveis de todos os tempos. Num cenário de diversas reviravoltas econômicas e políticas, em um mundo pós-Guerra Fria, os anos 90 trouxeram para o Brasil as grandes agências internacionais de relações públicas, que colaboraram para que as empresas locais se reposicionassem no mercado. Isso aumentou a oferta de serviços especializados e melhorou a qualidade dos projetos de comunicação. Enquanto a vida privada se transforma em entretenimento, o cinema nacional vive um movimento de retomada, depois de um período conturbado na década anterior. Em meio a tudo isso, o clima entre a FCA e o mercado era de azaração total. Na área do jornalismo, por exemplo, parcerias entre o curso e dois grandes jornais mineiros deram o que falar. Então, assim, os alunos não tinham esse contato com jornais. Na época, o forte era o jornal, que a gente, é redundante, né, jornal impresso, mas era o jornalismo, né, não existia ainda internet, tinha rádio e televisão, que eram fortes também, mas o jornalismo era a base, por requerer uma apuração mais detalhada, mais minuciosa, né, era a base para todas as outras mídias, os outros veículos. Em 1994, por iniciativa das professoras Sandra Freitas, que era a chefe do departamento, ela viu a oportunidade, junto com o Maurício Lara, que era um professor que já estava aqui, e eles criaram, junto com Hoje em Dia, na época o diretor de redação era o Carlos Lindenberg, ele teve a sensibilidade de apostar nessa ideia e eles criaram esse projeto de publicação de páginas semanais no caderno Minas do jornal Hoje em Dia, que era um caderno voltado para a editoria, caderno da editoria de cidade, de geral. Acontece que o Sindicato de Jornalistas, na ocasião, não viu com bons olhos essa iniciativa por temer que houvesse uma exploração de mão de obra dos estudantes, que os estudantes fossem ocupar espaço, fossem tomar espaço dos jornalistas contratados, né? Então a Sandra, o Maurício e o Lindenberg, eles acharam melhor dar uma recuada, suspenderam o projeto, para conversar, para fazer o sindicato entender que era o contrário, era uma forma dos estudantes terem contato com a redação, aprender a prática, sem estar na redação e sem tirar emprego de ninguém. Foi um processo, uma negociação, e o sindicato entendeu, acabou assinando, posteriormente, já em 95, houve uma solenidade para a assinatura do convênio e foi retomado. E o Estado de Minas percebeu essa movimentação e teve interesse e nos procurou. Eu lembro que nós tivemos uma reunião com a diretoria de redação do Estado de Minas e tal, e era uma reunião que eles falavam o que eles queriam, mas não eram objetivos. De repente, lá pelas tantas, um deles falou: nós queremos o mesmo que vocês fazem Hoje em Dia. Vamos acabar com a frescura, nós queremos isso. E aí nós a PUC passou a ter uma página semanal, publicada nos dois principais jornais do Estado, né, na época, Estado de Minas e Hoje em Dia, Hoje em Dia no caderno Minas, como eu já falei, no Estado de Minas no caderno Gerais. Então, assim, olha que interessante, a PUC publicava no mesmo dia nos dois jornais concorrentes. Tinha lá o selinho da PUC, era uma página dentro dos cadernos, ela era uma página feita integralmente pelos alunos, sob a supervisão do Maurício Lara e minha supervisão, aqui na PUC. O projeto foi pioneiro no Brasil inteiro e depois foi seguido por várias escolas e vários jornais, não só de Belo Horizonte, mas de vários estados, que viram nisso uma forma. Na época, é sempre bom lembrar que na época não podia fazer estágio em jornal, então assim, foi a forma dos alunos fazerem jornalismo de verdade. No começo dos anos 1990, a comunicação investiga as relações de poder na sociedade e como a cultura oferece ao mesmo tempo forças de dominação e recursos para a resistência e a luta.
Para a FCA, trazer esse pensamento crítico para dentro da realidade local já era de lei. O momento exigia de cada um de nós ser mais do que um profissional dentro de um determinado veículo. O momento exigia que nós combatêssemos a ditadura com coragem para trazermos eleição direta aqui para nós, todos, para o povo brasileiro. E aqui eu entendi que eu podia dar uma contribuição muito grande. E cada vez mais eu fui tendo parceiros que sonhavam junto comigo, reitores que também apoiavam nossos sonhos, reitores que passavam os sonhos deles para a gente, não é? E foi essa a diferença que eu vi. E a faculdade de comunicação, especialmente, com todas aquelas, sabe, com a escadinha lotada de gente, com as salas de aula muito barulhentas. Eu gostava de barulho, eu estava acostumada com televisão, corre, corre. Sala de aula para mim era aquela coisa linda. Eu falei, nossa, isso aqui até que é bom. E aí eu me apaixonei, foi ainda dentro de sala de aula. E essa paixão, ela nasce exatamente dessa prática de comunicação. Essa prática de comunicação que já é sinônimo de extensão, essa prática de comunicação que é compartilhamento, essa prática de comunicação que é pensar junto com, fazer junto com, sabe, e realmente contribuir de forma efetiva com os diversos setores da sociedade, mas especialmente aqueles mais vulneráveis que realmente precisam de nós. E isso que me fez ficar aqui até hoje. Eu só estou aqui até hoje porque eu ainda sonho junto com todos os outros sonhos que pintam por aqui. No mundo, as pesquisas discutiam a produção ordinária de significados. Na Faculdade de Comunicação e Artes, o colegiado descolava um programa que depois alcançaria toda a universidade. A noção de cultura se amplia e se expandem as fronteiras da FCA. Em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é implantado o mestrado interinstitucional em Comunicação Social. Isso reflete e se destaca na cultura da classe trabalhadora, valorizando o quadro docente. Foram formados com essa parceria 19 mestres e 11 doutores. Eu tive a possibilidade de participar desse projeto, desse convênio com a UFRJ. Em 1997, a professora Sandra Freitas, ela estava na coordenação do departamento, e a Sandra Freitas, com todo o empreendedorismo dela, sempre na área de educação, foi feito então esse convênio com a UFRJ, que a gente chamava na época MINTER, que era o mestrado interinstitucional, e o DINTER, que é o doutorado interinstitucional, que era uma parceria entre instituições. E essa parceria, então, ela foi iniciada, as negociações foram iniciadas em 1997 e em 1998, sob a coordenação da professora Maria Nazaré, ela que assumiu a coordenação desse convênio. Então, assim, o programa nosso, ele tem uma singularidade, assim, a qualificação nossa, e a própria criação do programa de mestrado, ele tem essa singularidade de ter favorecido, e possibilitado que o corpo docente do próprio curso fosse qualificado para poder depois ministrar as disciplinas no mestrado, o que foi um pouco diferente, da Letras, que teve que trazer professores, da UFMG aposentados. Então, isso foi uma coisa muito bacana e muito ímpar, do ponto de vista na história da nossa faculdade. As pesquisas em comunicação propunham uma aproximação entre os teóricos e a vida como ela acontece. Se a ideia era valorizar a cultura popular e suas manifestações, a FCA fez tudo direitinho. Foi criado um conselho para discutir soluções para os cursos com ex-alunos da FCA, que eram profissionais da área e formadores de opinião. E foi também nessa época que surgiram famosos eventos, como as Semanas da Comunicação criadas pelos nossos alunos. Esses eventos movimentaram o departamento, o mercado e outras instituições. Eu sempre participei muito dos eventos. Eu era do tipo que chegava de manhã cedinho e ficava o dia inteiro na faculdade. A gente tinha grupos de teatro, a gente montava peças aí para apresentar na Semana de Comunicação e em outros momentos também.
E depois, como eu comecei a estudar de manhã e de noite, então aí eu ficava de manhã até, né, de 7 às 10 da noite. E, enfim, eram muitos eventos, né, muitas palestras, muitos cursos e oficinas. Para o curso de comunicação, eu acho que os eventos são sempre fundamentais, assim, né? Tudo que acontece ali, de alguma maneira, está te ensinando situações e técnicas e contextos da área da comunicação. Então, eu sempre gostei de participar. Eu acho que, assim, para o aluno sempre vale a pena. O uso de novas tecnologias nos meios de comunicação era a pauta mais relevante dos estudiosos do meio. Não por acaso, é nesse momento que pinta a TV PUC Minas Educativa. A PUC TV foi uma televisão laboratório que permitiu aos alunos entender o funcionamento da televisão além da teoria. A PUC TV, ela é fruto de um sonho coletivo que começa com o reitor da PUC Minas, me chamando para, em 6 meses, criar uma televisão. Isso só foi possível porque eu também resgatei Freire. E eu guardei as origens da faculdade, que era de ousadia e de atrevimento. Quando eu cheguei, eu disse, cara, mas como que a gente vai fazer televisão? A gente tinha que fazer no corredor, né? Porque não tínhamos equipamentos, aí, sabe, a gente inventava uma televisão. Então tivemos uma TV imaginária, que chamava TV Corredor, sabe? Levava todas as turmas para o corredor, retomando uma tradição da Faculdade de Comunicação. Isso eu acho que é importante. E aí, Magela me chamou um dia, né, o reitor, e me disse, olha, o reitor da UENG, que é o professor Aloysio Pimenta, está me esquentando a cabeça, dizendo, olha, tem uma lei agora, que é a Lei do Cabo, que exige, ou melhor, que possibilita que um conjunto de faculdades, na verdade eram universidades, mas ele falava faculdades, que um conjunto de universidades possa, em pool, portanto, em agrupamento, num grupo, criar uma televisão nos canais por assinatura, né, que estavam chegando. E aí eu estava na praia e disse, olha, você vem aqui porque nós precisamos fazer uma reunião com a Aloysio Pimenta. E eu disse, cara, é janeiro. Ele falou, pois é, e eu quero a televisão para o começo do próximo semestre. E assumo, então, esse compromisso de até agosto criar uma televisão. E não tínhamos nada, eu perguntei a ele o que ele me dava, né, para criar. Ele disse, olha, eu te dou o salário de um profissional. Aí eu pensei no profissional que podia ser uma pessoa que pudesse sonhar junto com a gente naquele momento. Eu chamei Bernardo Brant, ex-aluno da universidade, da faculdade, porque penso que ele também teria mais chances de beber nas raízes dessa faculdade, já que ele também tinha uma experiência de vida aqui. E falo com ele, olha amigo, você vai coordenar um grupo para mim. Ele disse, um grupo de alunos? Tranquilo. Sim, mas quantos alunos, Sandrinha? 62. Então eram 62 alunos dispostos a sonhar junto. Topamos começar a PUC TV com mais de 60 alunos e um profissional contratado, que também era ex-aluno, que conhecia toda a história daqui. Depois a gente somou alguns professores, especialmente professora Iara, professora Maria Líbia e professor Marcos Palmer. Então criamos a PUC TV. O meu estágio na PUC TV foi um marco, com certeza, porque eu não me imaginava fazendo televisão. Quando eu entrei para o curso de jornalismo, foi por uma escolha pessoal. Eu queria sair da minha zona de conforto. Eu queria ir para o mundo de alguma forma. Mas eu jamais imaginei que a TV seria o caminho que me levaria para o mundo. Mas quando eu cheguei na PUC TV e que eu me descobri aqui, nossa, eu vi que fez total diferença, porque eu sou naturalmente tímido, embora algumas pessoas não acreditem tanto. Mas eu sou muito tímido. E eu acho que se hoje eu consigo passar essa imagem de alguém que se comunica melhor ou que se comunica bem de alguma forma, é graças à PUC TV, né? Então ela me deu essa bagagem, não só a bagagem de conseguir falar para uma câmera, de conseguir estar dando essa entrevista, mas essa bagagem de transitar por diferentes ambientes, compreender esses ambientes
e passar mensagens através desses ambientes. Além de viver os bastidores e ampliar a visibilidade da produção docente, a PUC-TV foi a primeira TV universitária a veicular diariamente um telejornal. Nós tivemos, por exemplo, o primeiro telejornal em nível nacional, o primeiro telejornal diário e um programa diário, na parte da tarde, que não era Balanço Geral. Ele era PUC em geral, porque ele buscava tudo que a PUC tinha de potência e tentava trazer nesse programa, que era, né, uma espécie de revista, mas diária, né, que se chamava Espaço PUC. O que fica, né, da época que eu comecei o estágio na PUC-TV e como eu fui amadurecendo ao longo do tempo, é muito compromisso ético com a verdade, em ouvir os vários lados da história, em ter muita certeza ali do que você está falando, né, procurar se embasar muito bem, né, para fazer uma entrevista, para poder abordar determinado assunto. Então, a PUC-TV foi, né, decisiva na minha profissão, em eu saber que eu estava no caminho certo, né, que foi aquilo mesmo que eu sempre sonhei, que eu sempre quis fazer, né, que foi justamente esse jornalismo de verdade, esse jornalismo em que você pensa no outro, esse jornalismo em que você tem um compromisso, né, que você tem ética. Então, trabalhar com a comunicação e aprender tudo que eu aprendi na PUC-TV só me tornou uma pessoa mais preparada para enfrentar todos os desafios que a profissão sempre nos apresenta, né? Então, acho que a preparação que a PUC-TV trouxe para mim ao longo desses anos, essa bagagem, né, tanto de ter vivido tantas histórias, de ter conhecido tantas pessoas, eu acho que cada um foi plantando ali uma sementinha, trazendo uma perspectiva diferente, né, me abrindo uma janela, o outro abria uma porta. Então, eu acho que esse amadurecimento e todos esses valores que eu fui, né, aprendendo e desenvolvendo é o legado que a PUC-TV deixou, né, muito forte na minha vida, muito forte em quem eu sou. Todo tempo traz mudanças, mas a década de 1990 chega ao fim anunciando o início de novas conexões para a comunicação e para a FCA.